Ninguém pode tomar o lugar de Deus. Uma vez eu disse para o Senhor, e ela é verdadeira. Até as coisas mais preciosas que nós temos, nós podemos viver sem elas. Sabe por quê? Porque Jó, ele tinha filhos, ele tinha riqueza, ele tinha muitos bens, ele tinha amigos. Ele era um homem de muita fama no meio da sua sociedade. E quando ele perdeu aquilo tudo, irmãos, porque os filhos dele foram morrendo um a um, os amigos foram embora, a sua fama ficou péssima, sua riqueza já não existia mais. Mas ele viveu, sabe por quê? Porque ele pensava até de repente que estava sozinho, mas o Senhor era com ele. O Senhor era com ele o tempo todo, irmãos. E quando o Senhor o restituiu, a Bíblia diz que o Senhor o restituiu em dobro. A gente não consegue viver sem o Senhor, porque a gente pode ir para o outro lado da moeda quando a gente vai para a história de Sansão. Sansão tinha a presença de Deus, ele era um homem fortíssimo, era um homem imbatível, não é? Mas quando ele perdeu a presença do Senhor, o que aconteceu com Sansão? Quando o Senhor deixou de ser o primeiro lugar na vida de Sansão, ele deu prioridade às paixões desse mundo, ele deu prioridade às vontades da sua própria carne, ele deu prioridade à sua própria vaidade, irmãos. Sansão foi destruído. Sansão foi destruído. Um homem que a gente começa lendo a história dele e se encanta, mas quando a gente vê o final, dá pavor, assusta, porque ele não soube ter o Senhor como o primeiro lugar da sua vida. Então quero te dizer, irmãos, a gente vive sem qualquer coisa, menos sem o Senhor dos Senhores, porque o Senhor dos Senhores é o que nos restitui, é o Senhor que nos renova, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que abre a nossa madre. É Ele que nos faz gerar as bênçãos da nossa vida. Você notou, irmãos, que houve mais uma coisa muito preciosa nessa história de Ana? Quando Ana conta para o sacerdote, aquele homem de Deus, ele olha para ela e ele abençoa a vida dela. Ele abençoa a vida de Ana. Nós precisamos receber as bênçãos dos nossos líderes, líderes familiar, líderes espiritual, mas nós também temos que ser abençoadores dos sonhos dos outros. Abençoe os sonhos dos seus filhos. Sabe, meu filho fala o tempo todo para mim que ele quer ser um mergulhador, quer conhecer os seres, né, do oceano. E eu vou no sonho dele. Se ele crescer e ele trocar de sonho, irmãos, quiser ser pediatra, quiser ser outra coisa, amém. Amém. Nós precisamos abençoar o sonho do outro. Sabe, nós precisamos lançar bênção, palavras de prosperidade, palavras de fé, de vitória, de renovação. Foi o que o sacerdote fez. Ele lançou sobre a vida daquela mulher a palavra da bênção, e ela foi. E a Bíblia diz que o Senhor a visitou, Ele a abençoou. Eu quero te dizer que o Senhor quer te abençoar, Ele quer te visitar, Ele quer te dar as suas maravilhas, querido. Mas se derrame diante do Senhor. Lança para o Senhor aquilo tudo que você tem sonhado. Fala mesmo para Deus. Mas não faça como os novos leprosos, que a Bíblia nem conta mais nada deles, não é verdade? Porque receberam o que eles mais queriam, que era a cura da sua lepra, mas viraram as costas e foram embora.
se esqueceram de render graças. E aí a história deles, ó, só Deus sabe o final. Mas quando nós vemos um menino no meio de uma grande multidão, ouvindo a palavra de Deus, junto com aquele povo todo mundo se deliciando espiritualmente, e o Senhor ensinando, mas de repente as coisas da carne se discernem da carne. De repente as pessoas começaram a sentir fome, porque eles estavam ali já horas ouvindo o Senhor falar. E aí um garoto sai com uma grande bênção. Ele sai com, sabe, a graça de doar. E ele doou o que ele tinha, o primeiro que ele tinha. Ele foi lá e pegou: olha, Senhor, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Toma, Senhor, aquilo que aquele garoto levou, ele doou, ele deu, ele entregou nas mãos do Senhor, querido. E o que o Senhor fez? O Senhor pegou aqueles pães e foi multiplicando, foi multiplicando aqueles peixes e alimentou toda aquela multidão. E alimentou toda aquela multidão. E o que nós podemos ver disso? Querido, entrega o que você tem na mão do Senhor e deixa Ele multiplicar para abençoar a tua vida, abençoar a vida do teu marido, abençoar a vida do teu filho, abençoar a vida dos teus vizinhos, abençoar os seus tios, os seus primos, avós, pai, mãe, abençoar as pessoas do seu trabalho, abençoar a sua igreja, abençoar o lugar, o campo missionário para o qual o Senhor te levou. Porque as pessoas têm mania de achar que campo missionário é só na África, é só na China, na Índia, no Japão, sabe, na janela 10x40. Mas se você atravessar a rua, você vai ver uma multidão de pessoas sedentas no Senhor, pessoas com fome de Deus, pessoas vivendo na miséria espiritual, pessoas aniquiladas. E o Senhor quer te usar para abençoar, mas você precisa aprender a dar o primeiro para o Senhor. Pega o alimento que tu tem, entrega na mão do Senhor e deixa Ele multiplicar. Deixa o Senhor fazer isso prosperar e abençoando pessoas que você conhece. Porque perto do menino deviam estar os amigos dele, né? Quando a gente sai, quando a gente vai para um trabalho desse missionário, os irmãos foram no outro dia ali no Hotel Wilson, né? E vocês ficaram no grupo de vocês? É natural. Mas na hora de repartir a bênção, o garoto pegou e entregou na mão daquele que é o provedor. Toma, Senhor. Vários cestos foram cheios. O Senhor quer te usar de forma plena, querido. O Senhor quer manifestar a sua graça na sua vida de forma plena. Quantos de nós falamos em viver a excelência do Senhor? Quantos de nós, eu lembro que em momentos muito difíceis da minha vida, eu ouvi o pastor Robson Rodovalho pregando, e ele falava sobre a excelência do Senhor. E ele falava sobre a excelência de Deus. E eu ficava ouvindo aquilo ali na televisão. E eu lembro que um dia ele falou assim: olha, mas eu quero dizer para vocês que os que carregavam a arca do Senhor, que era o bem mais precioso, carregavam nos ombros. E ele pregava e ele dizia assim: carregavam nos ombros, irmãos. Todos os outros que carregavam os outros utensílios, carregavam nos animais, né, nos camelos, nos cavalos, mas os que carregaram a arca, carregaram nos ombros. Os bens mais preciosos foram carregados nos ombros. A presença de Deus foi carregada no ombro. Eu quero te dizer, querido, que o que você tem de mais precioso, de repente você sinta pesar muito. De repente você está carregando e você fala assim: mas isso tem pesado muito. Eu quero te dizer que as coisas mais preciosas nós não levamos em qualquer lugar. Nós levamos em lugar seguro. Então nós levamos conosco. Nós levamos nos nossos ombros, querido. Não é qualquer um que vai poder levar a sua dor. Não é qualquer um que vai poder levar a sua súplica. Entende isso?
ela é sua. As coisas preciosas, nós precisamos cuidar de perto. Você já viu o filho criado em orfanato? Sempre tem uma pontinha de frustração, porque ele não sabia o que era ter uma mãe para beijar no meio da noite. Mesmo quem tem pai e mãe, pessoas ricas, às vezes criam filhos em orfanato, que faz o cego enxergar, que faz o mudo falar, o surdo ouvir, que faz crescer a mão mirrada. Então não se frustre, não se deixe frustrar, reaja, faça como Ana, querido, se lance diante do Senhor e diga: olha Deus, está sendo pesado, está sendo difícil, mas eu sei que o Senhor pode fazer isso por mim. E eu quero te dar, Senhor, o meu melhor. Se importe em dar o teu melhor para Deus. Não dá o resto do seu tempo não, irmãos. Não dá o que sobra não. Ontem eu passei um dia muito difícil. Eu passei muito mal ontem. E eu tinha vários compromissos ontem. E eu tinha um casamento para ir, mas eu estava assim, com muita dor. E eu sabia que de manhã eu teria o louvor. E eu fui, cheguei lá, começaram a me pedir: vai na festa também, vai na festa. E eu pensei assim: meu Deus, se eu for à festa eu não vou ao louvor. Se eu agradar a minha amiga aí à festa, eu não vou conseguir o louvor, porque eu estava péssima. E aí eu fiz uma escolha, eu olhei para uma amiga que é cristã e falei: Dani, se eu for até a festa para agradar, eu não vou conseguir ir para a igreja amanhã de manhã. E agora é a hora da minha escolha. E eu escolhi vir de manhã. E eu quero te dizer que Deus me deu um domingo maravilhoso. O Senhor me deu um domingo tremendo, irmãos. Um domingo que eu trabalhei muito. Mas foi um domingo que eu vi graça de Deus na minha vida. Um domingo que eu consegui sentir o Senhor alimentando a minha alma, saciando a minha sede, me sustentando, me renovando, me fortalecendo. Mas nós precisamos aprender a escolher. Nós precisamos aprender ao que queremos. Quero viver a excelência de Deus. Olha, amado, não é fácil viver a excelência de Deus, mas é maravilhoso. Não é fácil. Eu imagino, eu acho que o grupo que levava a arca era os coatitas, se eu não me engano. E eu acho que para eles não deve ter sido nada fácil. E levando aquilo nos ombros com o maior cuidado. Era algo precioso que eles não podiam perder no meio do caminho. Mas ali havia a excelência de Deus. Ali estavam os escolhidos do Senhor. Sabe? Os mais confiáveis de Deus. Quer sendo os mais confiáveis do Senhor. Não despreze o que o Senhor tem te dado. Toma com mãos fortes e deseje viver a excelência de Deus. Deseje viver a primícia do Senhor. Eu estou te falando de alma, querido. Eu estou falando, sabe, de plenitude do Espírito. Às vezes passamos anos da nossa vida num deserto. Passamos anos em círculo. E me deixa muito triste quando eu leio essa parte da história na Bíblia. Quando aquele povo que foi tomado com mãos fortes do Egito. Um povo que foi tomado pela graça de Deus daquele lugar, irmãos. Você imagina o que é a maldição chegar sobre toda uma comunidade, menos sobre aqueles que estavam sob a guarda do Senhor. Mas aquele mesmo povo saiu, foi para o deserto e só reclamou, só murmurou, não conseguia ver graça de Deus em nada, a ponto de reclamar por falta de alho e de cebola.